Boa noite. Boa noite. Estamos aqui na nossa última mesa do evento. Vamos falar sobre cultura, né? Aí estamos aqui com a Maria Helena Cunha, Helena, que é gestora cultural, consultora pesquisadora, mestre em educação pela FAI, UMG, especialista em planejamento e gestão cultural, diretora da Inspire Gestão Cultural, foi coordenadora acadêmica do curso de pós-graduação em gestão cultural do Centro Universitário UNA. Também foi coordenadora pedagógica do programa Competências Criativas, fez a coordenação de planejamento do programa de soluções estratégicas para artes cênicas do SEBRAE Minas Gerais. Também foi assessora da Secretaria Municipal de Cultura de Belo Horizonte, publicou os livros Gestão Cultural, Profissão em Informação e doutoranda na Escola de Belas Artes. Também temos aqui na mesa com a gente a Jaqueline Baumgratz. Falei a pronúncia certa? Jaqueline Baumgratz. Certo, Baumgratz. Diretora de teatro, escritora, cantora, atriz, pedagoga, psicopedagoga, pós-graduada em Educação Especial e Arte e Educação, psicanalista, especialista em gestão de políticas culturais, pelo Observatório Itaú Cultural. Recebeu o prêmio Tuxauá em 2009, do Ministério da Cultura, no projeto Brinca Brasil. Sócia fundadora da Companhia Cultural Bola de Meia, coordenou o projeto Urbano 95, parceria com a Companhia Cultural Bola de Meia. Além disso, atuou como educadora e coordenadora do setor de educação especial na rede municipal de São José dos Campos, como assessora de relações institucionais, diretora de cultura e de patrimônio da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, foi orientadora do curso de teatro do SENAC, de São José dos Campos. E temos também aqui na mesa Guilherme Mendicelli, que atua na área da cultura há mais de 10 anos, autor de 3 livros, formado em letras pela Unip, e servidor público da Fundação Cultural de Jacareí. Em janeiro de 2021, assumiu a presidência da instituição. Natural de Campinas, viveu a maior parte do tempo em Jacareí, e atua também na área de comunicação como assessor de imprensa. Desenvolve trabalhos como produtor cultural. Produtor cultural, contor de histórias, oficineiro, já contribuiu em diversas feiras literárias. Certo. E mediando a mesa, temos a nossa professora, Simone Lisboa, professora do IFSP, milita na área da cultura desde 95, tendo sido servidora, analista em administração da Secretaria Municipal de Cultura de Belo Horizonte, superintendente de Fomento e Incentivo à Cultura do Estado de Minas Gerais e pesquisadora. Certo. E aí nós vamos iniciar com a fala da Maria Helena. Primeiro comigo, né, Aruan? Vamos lá, boa noite a todos, né? Uma alegria ter cada um de vocês aqui conosco essa noite. Cumprimentando o Aruan e Brandon, que está no comando da técnica. Eu cumprimento todos os nossos alunos aqui presentes, nossos professores também. E a gente está finalizando hoje, encerrando, né, o nosso segundo seminário de administração pública do Instituto Federal de São Paulo, de Campos Jacareí. E, enfim, é com muita alegria que a gente finaliza com o tema cultura. Cultura um pouco que norteou toda a construção e a idealização desse seminário, que a gente se baseou em Celso Furtado e na construção que ele tem, na visão que ele tem, né, nos estudos a respeito da cultura, como um pilar do desenvolvimento da nação, né? Pilares que ele parte da participação popular, da liberdade de expressão, fomento do pluralismo, democracia e a criatividade, né? Então, que são pilares que a gente entende, né, que estão aí,
que precisam ainda ser construídos, fortalecidos, e da importância de estarmos falando de cultura nesse ponto de vista hoje. Então, eu vou convidar primeiramente a Maria Helena Cunha, a Lena, para começar falando um pouquinho a respeito disso. Eu vou pedir que cada um tente mais ou menos, né, gente, aproximadamente 10 minutos, e aí a gente vai conversando. Uma boa noite a todos. É com você, Lena. Gente, muito obrigada. Queria muito agradecer esse convite, né, assim, tanto que é importante falar sobre o tema, e para alunos, né, na área de administração, eu fico mais feliz ainda. Então, eu acredito que a gente vai ter um bom debate aqui hoje, né, eu fico muito feliz, né, agradeço em nome da Simone, né, e do Aruan e do Brendo, como em nome de todos os alunos, né, que ainda sendo organizado pelos alunos, e assim, e Aruan, nós que tivemos um contato mais direto, queria agradecer pela organização, é muito bom a gente acolhido quando a gente vê que tem uma organização bacana no entorno, é muito bom, viu, Simone? Desde o convite, tá? E aí cumprimentar, né, a Jaqueline e o Guilherme, que estamos aqui junto, né, dividindo essa mesa, que é um grande, um pouquinho mais tento trabalhar de uma forma mais dinâmica e vou estar, claro, à disposição para falar aqui das minhas experiências também. Bom, eu trago para essa nossa conversa a discussão sobre criatividade, inovação e suas possíveis relações com os processos organizacionais no campo da cultura, tá? E sabemos que a criatividade e seus processos de criação vão além do fazer artístico, pois estão intrínsecos a todas as atividades humanas e refletem, né, um campo de atuação profissional muito mais amplo do que o campo, apenas o campo artístico. Então, assim, não é um tema fácil, né? Precisamos abordá-lo sobre um leque mais amplo do que o campo da cultura, pois construímos um imaginário social que o ato de criar está associado diretamente à arte, à cultura, e, portanto, voltado para aqueles que atuam diretamente com o fazer artístico. E, segundo Elizabeth Paulo César, que estuda o tema, eles afirmam que os termos criatividade e inovação não podem ser fenômenos privativos do campo da cultura e das indústrias culturais, e podem perpassar e impactar todos os setores produtivos. Assim, os estudos sobre o tema trazem a ideia de criatividade também para o centro da discussão da política, da economia, da gestão, tá? E dessa forma podemos desconstruir, tá, essa imagem que vem de um senso comum, mas que condiz muito na nossa realidade no dia a dia, de que né, é a área da cultura que vive essa questão da criatividade, ou seja, precisamos desmistificar esse senso comum e ampliar esse leque. Para essa discussão eu trago uma visão de uma artista plástica que eu li pelo menos recentemente, mas que eu gosto muito, que chama Faiga Osterwehr, não sei se eu estou pronunciando corretamente, que na década de 1970, ela já abordava no seu livro Criatividade e Processo de Criação, a vivência concreta do processo de criação é inerente, que o processo de criação, ele é inerente à condição humana. E ela conclui que o ato de criar vai além das artes e está relacionado a outros campos da atividade profissional e associa a elaboração do potencial humano por meio do trabalho. E vai mais além, porque ela afirma, abre aspas, nem na arte existiria criatividade se não pudéssemos encarar o fazer artístico como trabalho, como um fazer intencional produtivo e necessário que amplie a capacidade de viver. E todo esse trabalho deve levar em consideração o contexto social, histórico, político, enfim, né, essas são variáveis, né, de análise e produção, pois pode provocar, no extremo, um reducionismo do pensamento, pouco reflexivo
e levando ao esvaziamento no sentido da criatividade. Pode reduzir todo um processo que exige uma formação, estudo, pesquisa, num adestramento técnico. Ou seja, se a gente retira de um processo de formação, seja ele em qual área que seja, essas variáveis sociais, históricas, culturais, a gente deixa de ter uma formação mais crítica, e ela coloca como um adestramento técnico. E tem uma frase do Alcione Araújo, que é um dramaturgo, que eu gosto muito, e ele fala o seguinte: educar não é apenas qualificar para o emprego, nem arte é apenas adorno que aguça a sensibilidade. Há uma dimensão humana que, sem educação e cultura, nada agrega como experiência coletiva, nem alcança a plenitude como experiência individual, capaz de discernir e ser livre para escolher. E sem isso, não podemos dizer que somos realmente humanos. A relação, então, com o contexto geral, a afetividade nos processos de vida, a sensibilidade de pessoas, o desejo de liberdade para se expressar, independente de qual atividade é desempenhada socialmente, são os principais ingredientes para o processo criativo no trabalho. Ou seja, a gente tem que ter essa sensibilidade para lidar. E aqui eu trago uma palavra que é muito importante, e aí tudo isso aqui também está dentro de uma discussão até do próprio Celso, que é a questão do tema da liberdade, né, assim, que é imprescindível para a criatividade. E tem uma citação do Jordi Pardo, numa entrevista que ele dá para o Sebrae do Espírito Santo, que ele fala o seguinte: tanto no âmbito da cultura quanto no da tecnologia, para criar e inovar deve haver liberdade. Quando a liberdade se soma o ambiente social estimulante, quando o entorno é cultural, as ideias fluem com muito mais facilidade, rompendo essas barreiras entre arte, entre ciência e tecnologia. Bom, a partir dessa citação, não podemos desassociar o conceito de criatividade da ideia de liberdade. E dois pesquisadores, Bárbara e Alexandre, inclusive num texto sobre o Celso Furtado, né, dentro de uma discussão, eles são pesquisadores da área da economia, eles falam o seguinte, que o desejo de liberdade, essência do humano, estaria desse modo expressa na cultura, na sua ação criadora, uma vez que seja garantida a sua capacidade de fundir e criar conviver, de possuir uma visão global sobre o sistema a qual se insere e a consciência crítica que essa visão desperta. Ou seja, para que a gente possa, de fato, trabalhar falar de criatividade, falar de inovação, a gente precisa trabalhar principalmente com o conceito de liberdade, de afetividade, de sensibilidade, enfim, são esses ingredientes, né, que trazem esse processo criativo no trabalho e, consequentemente, a capacidade de inovação, né? Então, dessa forma, a liberdade faz parte da condição humana. E é muito importante que a gente coloque isso como um dos nossos aspectos, né, de trabalho. E no aspecto político e econômico, para associarmos a criatividade, devemos entender o respeito à vontade coletiva. Tá? Esse eu acho que é uma grande questão que a gente tem que colocar quando hoje discutimos, principalmente dentro das políticas públicas. E isso requer um desenvolvimento da própria sociedade civil, né? Porque quando a gente fala de política pública, a gente está falando, sim, de dentro do poder público, mas uma relação com a sociedade civil também, que é de mão dupla, né? E é fundamental, né, esse reconhecimento, tá, dessa vontade coletiva da sociedade civil, e que tudo isso acontece aonde? Nas cidades. Então, a cidade é um ponto muito importante para a gente discutir essa questão, né, da criatividade, da inovação, dos processos organizacionais. E eu coloco um ingrediente aqui, mais para provocar uma discussão depois, que é a questão da mobilidade urbana associada a esse processo.
ou seja, se a gente quer discutir liberdade, se a gente quer discutir criatividade, se a gente quer discutir a cidade dentro desse contexto, a gente tem que trazer uma discussão que eu acho que é fundamental, que é a mobilidade urbana, que aí, de fato, a gente pode discutir a questão da democratização do acesso, a democratização à cultura, democratização à educação. Essa é uma pauta já de debate para a gente colocar na discussão. E, enfim, eu acho que eu trago aqui uma discussão, né, que é atual hoje, como a gente pensar a criatividade, a liberdade dentro desse contexto coletivo, e que a gente vive hoje um processo de pandemia que a gente, né, assim, o que eu tenho visto e escutado de especialistas é que nós não vamos ter uma pós-pandemia, a gente vai viver uma era pandêmica, que é diferente, ou seja, que a gente vai ter os altos e baixos, vamos ter que acostumar com uma certa distância, uma distância maior, o uso de máscaras. Claro que a gente vai ter um alívio, já estamos tendo um pouco de alívio com o processo, né, de vacinação, mas que a gente vai ter que viver. E a pandemia, ela escancarou para a gente muito essas desigualdades, todo esse processo que nos exige muita criatividade para atuar profissionalmente, né? O que a pandemia, essa é uma pergunta que eu faço, o que a pandemia nos colocou em termos de desafio para pensar o tema criatividade, inovação e cultura? Como que a gente dá conta, estamos dando conta de superar essa questão? E a pergunta que a própria Simone colocou, o que a gente pensa do futuro? Que futuro é esse que a gente deseja? Né? Assim, como que a gente deseja reconstruir um processo? Né? Eu acho que, não sei se é reinventar, se é reconstruir, né? São pontos que eu acho que a gente deveria estar colocando para debate, né? Porque o que a gente está vivendo hoje, não sei se a gente teria, se a gente realmente, o que eu penso será que a gente não chegou ainda no século XXI? Será que essa pandemia de fato trouxe a gente para o século XXI? A gente ainda não estava com uma mentalidade ainda muito do século XX, em alguns casos até século XIX. Então, vamos trazer isso para debate. Então, só para terminar, eu acho que vale muito para a gente conversar e o debate, que eu acho que é muito rico, né? Eu queria terminar com mais uma frase da artista plástica Faiga Osterwehr, que diz que ao exercer o seu potencial criador, trabalhando, criando em todos os âmbitos do seu fazer, o homem configura a vida e lhe dá um sentido. E a artista continua: criar é tão difícil ou tão fácil como viver. É, do mesmo modo, necessário. E, para terminar, urgente a vida, como dizia o dramaturgo Alcione Araújo, eu acho que, em um de seus livros, eu acho que nunca foi tão urgente a vida. E é isso que eu termino aqui, né, para que a gente possa dar sequência à mesa e depois os debates. Acho que cumpri o horário, né? Você está sem áudio, Simone. Obrigada, Lena, pela sua fala, muito importante. Acho que são questões que a gente deve abordar e deve refletir sobre elas. Esperamos ter oportunidade nesse momento da gente falar um pouco disso tudo, né? Eu vou pedir agora a Jaqueline que faça a sua primeira fala
Em mais ou menos 10 minutos, Jaqueline, fica tranquila, não fica, não deixa o tempo atrapalhar a sua criatividade. Quem me ensinou a nadar foi os peixinhos do mar. Quem me ensinou a nadar foi os peixinhos do mar. Foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Essa cantiga é uma congada, é diferente da música do Milton Nascimento, né, que canta um pouquinho diferente, mas é uma congada aqui da região do Vale do Paraíba Paulista, na qual eu peço aqui a bênção, a licença aos mestres da cultura tradicional, da cultura acadêmica, peço licença a essa sala. Simone, agradeço o convite, a Aruan, Brenda, Lena, Guilherme, então companheiros de mesa, e além de falar um pouco de cultura nesse centenário de Celso Furtado, também trago o Raimundo Williams, né? É um centenário também, que fala sobre cultura, e Paulo Freire também, 100 anos, né? E todos eles tão importantes no contexto brasileiro, de pensar a cultura de Abiyala, né? Da América Latina também, não só o eurocentrismo da nossa cultura, pautada em todo o colonialismo, mas também a decolonialidade, né? Pensar também no que traz um novo pensamento a partir do nosso território de pertencimento, como diz Milton Santos, né? De olhar esse momento onde a gente está e que território é esse, e entender, quando a gente fala de cultura, a cultura tem tantos significados, tanto sentido, né? Mas eu prefiro partir daquele que é aquilo que nos identifica, né, que nos faz pertencer. E eu gosto muito de uma frase do Mário de Andrade, que ele dizia que para pensar global é preciso compreender o próprio quintal, entender o próprio quintal. Então, a partir desse nosso momento, né, onde a gente está, nossa territorialidade, pensar então para frente. Eu falo de um lugar que é de uma instituição, né, sem finalidade lucrativa, uma instituição de cultura que tem mais de 30 anos. Ela assim que Celso Furtado saiu em 1988, a Bola de Meia começou em 1989. Então nós temos uma trajetória aqui no Vale do Paraíba Paulista grande, que começou com um trabalho para e com crianças, né, da região, mas apresentando para ela, a ideia era conversando com essas crianças, compreender sua cultura local, né? Então a gente ia pelas escolas, e esse também é um trabalho meu de mestrado, né? De que esse lugar que a criança está, principalmente a criança, que cultura que ela traz, né? E a criança em situação de refúgio aqui no Brasil, é isso que eu tenho desenvolvido lá na USP, no Diversitas, e é isso que eu estou fazendo também com a bolsa do CNPq WASH, de iniciação científica, né? É entender que lugar é esse da criança e que cultura é essa que ela traz, né? Então, quem ensinou a nadar foi o peixinho do mar. Essa criança é revisitar a nossa criança, né? Aquele quintal que a gente tinha, aquele quintal que era terra batida, né? Que chovia, a gente sentia o cheiro da chuva. Era naquele quintal que a gente fazia as biroquinhas para brincar de bolinha de gude, que tinha uma árvore ou uma goiabeira, e a gente subia, e o corpo desse menino, dessa menina, era um corpo brincante, né? Dessa cultura de cultivo, né? De que vem de cultivo, né? Como os nossos agricultores cultivam a todo ano, nós também cultivamos, né, essas tradições, e elas eram passadas de geração a geração. Aquele quintal, né, aquele terreiro, porque terreiro vem de terra, aquele quintal de chão batido, o terreiro, que tinha o pilão, que as mulheres se encontravam, que punha roupa para quarar, né? Então, esse território de pertencimento que está na nossa memória, nas nossas expressões de memória, é que nos constitui enquanto cidadão, enquanto seres, né, de uma nação. E eu tenho pensado muito nessa pandemia, porque nós artistas fomos os primeiros a parar, né? E somos os últimos a voltar nas nossas atividades, porque é gregária, são atividades que agregam, são atividades que se juntam. E aí,
tivemos que nos reinventar com as novas tecnologias, né? Como a Lena falou, é uma cidade também inteligente, né? Uma cidade que traz as tecnologias da inovação, mas nós sabemos que há uma desigualdade, né? Nesse Brasil, isso ficou evidente nessa pandemia. Nós temos crianças que apenas têm um celular na casa e na hora da aula tem que negociar, né? Porque a mãe, o irmão, o pai, todos precisam do celular e a criança precisa daquele celular para assistir uma aula, uma live. Então, essa pandemia, ela pôs uma lupa na desigualdade social muito grande, né? E essa cultura que a gente traz, ela também emerge nesse momento, né? E assim, enquanto instituição social, nós sofremos demais, assim, porque tem uma utopia, né? A gente vive a gente muitas vezes tira do bolso, é uma outra forma de economia. Essa economia criativa, ela é muito mais solidária que criativa. Nós estamos há 30 anos aqui numa sede, mas a gente mantém a sede. Se vocês me disserem, faça a conta não bate. É uma conta que vem do afetivo, gente, não é possível, não tem matemática que faz a conta bater de como a gente consegue pagar tudo. A internet, o aluguel, o lanche para as crianças, as camisetas, enfim, essa matemática é uma matemática que é da solidariedade. Então, nós, dirigentes da instituição, nós, associados, hoje nós temos mais de 70 associados, são 120 associados inscritos e alguns colaboradores, né, entre os fundadores, somos nós que ajudamos, não temos uma mantenedora. E a nossa lógica é uma outra lógica, não é uma lógica de uma economia que tem funcionários, nós não temos funcionários, né? Nós temos divisão de tarefa, mas nós não temos funcionários, a gente doa o tempo, e quando a gente tem um projeto que pode incluir várias pessoas para receber, né, um projeto que passou num edital, aí sim, nós colocamos uma equipe nessa planilha, todos recebem, e quando não tem projeto, nós continuamos a trabalhar do mesmo jeito, sem receber. Então, é uma outra lógica, não entra nessa lógica de mercado, não dá para entrar nessa lógica de mercado, né? Então, assim, nós também temos a nossa pedagogia, também ela é reinventada a todo momento, uma pedagogia que com uma metodologia outra, que nós entendemos que temos muito mais que desaprender do que aprender. Desaprender algumas situações de preconceito que nós tínhamos, né? Que a gente pensa que não somos preconceituosos, mas somos. Desaprender o não cuidado com a natureza, né, com a separação do lixo, coisas básicas que nós ensinamos aqui dentro dessa instituição social, desde que a criança entra, ela tem que ser protagonista, ela tem que entender que esse espaço é dela. Então, quando chega aqui uma pessoa que vai visitar a sede, ela não fala primeiro com os diretores, ela fala com as crianças vão ensinar, vão mostrar a sede, vão dizer o que elas fazem, o que elas não fazem, o que elas gostam, o que elas não gostam, e isso é um processo transparente, né? Então, cuidar do planeta está na nossa pauta, a gente fala de ODS com as crianças, tem assembleia que elas participam, elas são críticas, e se não são, vão aprendendo aos poucos ser crítica, né? É uma outra lógica também de avaliação, os indicadores de avaliação, tanto qualitativos quanto de indicadores quantitativos e qualitativos, também são feitos com elas vão compreendendo isso. O que não foi bom hoje no encontro, o que poderia ter sido melhor, foi legal o que o João fez, né? Não foi, o que é isso? Então, essa relação é uma relação de verdade, né? E ela tem que ser construída. Para mim, isso é o mais importante desse processo cultural de desenvolvimento, e eu concordo com Lena, porque cultura, ela atravessa todos os outros segmentos, não é próprio do artista. Nós, por exemplo, somos trabalhadores da arte, da cultura. Amanhã, inclusive, estaremos aí na casa do Guilherme, aí no Trilho, na Sala Mário Lago, participando do Festival Muau,
e que vai ser exibido só no dia do Natal, no dia 25, né? Então, eu percebo que essas coisas nos atravessam na economia, no pensar uma cidade inteligente. Eu tive essa oportunidade de trabalhar em Boa Vista, em Roraima, por um ano, num projeto com a Bernard van Leer, que é uma instituição holandesa que pensa em cidade inteligente, né? Chamava Urban 95, porque era a cidade até 95 centímetros, para crianças até 95, que dá 3 aninhos de idade, primeiríssima infância. Então, como pensar numa cidade acessível? É uma ideia genial dessa instituição holandesa, porque quando você pensa numa cidade para crianças da primeiríssima infância, até 3 anos de idade, você pensa para uma pessoa obesa, para uma pessoa com deficiência, né? Então, é pensar um outro formato de bem viver, né? Que em Tupi-Guarani aqui a gente diz Tecoporã, né? Os guaranis aqui na região do Vale do Paraíba Paulista é muito forte essa cultura, né? Tá no nosso rosto, tá no nosso jeito de fazer coisas, de falar em palavras, no nome dos rios, no nome das cidades que compõem o Vale do Paraíba Paulista. Então, é nos entender enquanto seres e pertencentes a essa região, tá? Eu acho que aos poucos, quando as perguntas vierem, a gente vai esclarecendo mais, mas eu quero, assim, deixar minha gratidão, né, e pelo convite, e pensar na economia a partir de um outro lugar, de uma outra lógica, que é possível também, a partir de respeito ao meio ambiente, né? Deixar a fala do Ailton Krenak, né? Que ele fala assim: quando o último peixe estiver nas águas e a última árvore for removida da terra, só então o homem perceberá que ele não é capaz de comer dinheiro, né? Então, a gente pensar que gosto muito desse livro, A Vida Não é Útil, e recomendo essa leitura, e as ideias para adiar o fim do mundo. E nós temos muitas ideias para adiar o fim do mundo, não é? Que bom, né? É isso, Pena. Muito obrigada, Jaqueline. Obrigada pela sua fala. Isso mesmo, Jaqueline traz esse ponto importantíssimo e que tem orientado os nossos trabalhos, a nossa pesquisa, né? Enfim, a nossa dedicação acadêmica, que é pensar em novos modelos organizacionais com base na solidariedade, né? E daí porque a gente tem visto que o que nos trouxe até aqui não foram boas construções, né? E a solidariedade, essa fala da Jaqueline é muito forte, né? De algo que nos mantém, enfim, a partir de... E isso traça a nossa identidade. E isso nos constitui, né? Então, da importância que fica dessa pergunta, né? Quem nós somos e o que nós queremos. Guilherme, agora é com você. Seja muito bem-vindo e muito obrigada. Boa noite, Simone. Boa noite à mesa, a todos que estão nos acompanhando. Que responsa, hein, Simone? Você passou para mim agora, depois de 2 dessas, mas eu fico muito feliz de ouvir a Lena e a Jaque e perceber tanto elemento em comum e como eles vão se conectando. E nós que somos da cultura, eu sou artista antes de ser um gestor público, então assim, é muito curioso para mim estar nessa função hoje, criando política, pensando em política pública, sendo artista, porque a minha essência, ela é de um pouquinho do que a Lena falou, da arte e da dimensão humana do indivíduo. Eu fico muito feliz porque eu tenho o ser humano como elemento principal para tudo. Eu tenho o meu indivíduo como fator determinante. No indivíduo, acho que cada um, considerando cada um enquanto ser, como fator determinante de um mundo melhor. Então, assim, é um eixo que parte muito de nós, dessa nossa compreensão do universo, da vida prática. E aí a gente começa a pegar um pouco da criatividade, da inovação, que eu vou começar meu discurso por esse gancho, mas tudo começa a se conectar, né? Quando a gente vai para criatividade e para inovação, eu fiz 2 pontos aqui, né? Quando a gente fala de criatividade, a gente fala de sonho.
É o sonho, esse sonho mesmo, que cada um tem o seu, é o sonho que cada um cria e fantasia de alguma forma, tá? Com todo respeito a essa liberdade da fantasia do sonho do indivíduo. E quando a gente fala de inovação, a gente está falando da ferramenta que de alguma forma coloca esse sonho em prática ou coloca esse querer em prática, né? E quando a gente fala da criatividade, a gente está falando de elaborar uma saída para algo, para alguma questão. E isso é o mais mágico, porque nós temos esse poder enquanto indivíduos de elaborar a nossa própria saída. Talvez essa seja a grande pergunta de todos na humanidade, de como conseguimos elaborar o nosso próprio mundo, de uma forma que nós possamos nos livrar dessas angústias que nos acorrentam, desses padrões que foram formados. E só que nós viemos dessa história, e aí eu vou puxar outro gancho dessa discussão, que é a questão da identidade. A identidade do nosso povo, pensar a cultura, né? E aí tem uma fala que eu convivo muito com ela aqui na Fundação Cultural, que as pessoas chegam a mim e falam assim: tem que levar a cultura para tal lugar, tem que levar a cultura para tal lugar. A cultura já está lá, gente. Minha função, eu só sou uma ferramenta. Aí eu estou na inovação como gestor público. Eu sou uma ferramenta de potencializar, de agregar e de fortalecer essa cultura, que aí eu vou pegando os ganchos. Muito obrigado, Jaque, Lena, por tanto gancho poderoso, que é do meu quintal, que é do quintal que nós estamos, que é do quintal que nós viemos. E aí, a partir dessa compreensão desse quintal e dessa identidade, é onde nós potencializamos, e eu vejo que é uma das tendências. Eu estou aqui lidando com as minhas anotações com tanta ideia, mas é que a gente vai lidar com os pequenos núcleos. Hoje eu vejo que a pandemia, ela nos provoca, e quando a gente fala inclusive da economia solidária, a voltar para os pequenos núcleos, que são os núcleos mais legítimos. Nós conseguimos, e aí até como gestor público, né, uma das minhas responsabilidades enquanto gestor é o patrimônio e a identidade da minha cidade, a identidade de um povo, que não começou comigo. Né? Eu sou uma pessoa, a Jaque estava falando do Bola de Meia é mais velho que eu, Jaque. Então é muito curioso isso, e eu lido com muita, eu acho muito divertido. É uma responsa muito grande, mas eu acho muito divertido porque se nós não identificarmos o que veio antes de nós, o que veio antes de mim, eu não consigo fazer nada enquanto gestor público, tá, gente? Agora eu estou me colocando numa outra função, num outro espaço aqui, porque é o espaço onde estou, como ferramenta e como formação dessa política pública, né? E aí, quando a gente fala em preservação da identidade, a gente dá unidade, a gente dá pertencimento e orgulho da nossa história e do que nós somos. E eu entendo que essa transformação da comunicação, da informação, que é muito positiva também, mas principalmente com a ferramenta, que são os recursos tecnológicos, que nos permite hoje estar em qualquer lugar do mundo, com informações de qualquer lugar do mundo, e a forma que essas políticas foram implantadas na nossa sociedade, aí eu vou até lembrar um pouquinho do Celso Furtado e de um pouquinho das elaborações dele, é que a gente foi perdendo essas referências próprias para olhar para a referência do outro, para olhar para referências que foram vendidas a nós, mas que não foram pensadas para nós. É como se cria-se um contexto onde todos vão se enquadrar naquele contexto, e nós deslegitimamos como que as formações desses pequenos núcleos surgiram. E aí, um pouquinho, né, da cultura, falando da criatividade, da elaboração dessa saída, principalmente quando a gente fala da pandemia, principalmente quando a gente entende essa crise e todas essas questões da crise como uma ferramenta e como oportunidade para sairmos dela, só elaborando uma saída que talvez a gente não conheça, com elementos, com indicadores que nós também não conhecemos. E quando vamos para o indivíduo, com angústias, e nós temos que ter muita responsabilidade para lidar com a angústia do ser humano, para lidar com esse conflito do ser humano. E aí a cultura, muitas vezes, a Helena falou um pouquinho disso,
é vista só do lado do fazer artístico e se esquece esse contexto intersetorial que nós precisamos ter ao pensar cultura. A minha ferramenta de gestão, quando eu entrei na fundação, eu liguei para a Secretaria de Governo e pedi um relatório socioeconômico da cidade. Foi assim que eu comecei, olhando como que está distribuído essa questão econômica e essa questão das vulnerabilidades. Hoje, lidar com cultura é você lidar com saúde. Hoje eu preciso lidar com saúde, lidar com assistência social, porque não tem como eu falar de cultura, não tem como eu falar de fazer artístico onde as pessoas estão passando fome. Não conecta preservarmos a nossa cultura enquanto a essência, enquanto o instinto humano é buscar comida. Então, e olha o desafio, estou compartilhando um pouquinho desses desafios do gestor público. Então, quando pensamos no território, pensamos nessa potencialização e nessa leitura de muita escuta, de muito diálogo, e aí também, pegando um dos pontos-chave do Celso Furtado, que é a questão da participação popular. Essa participação popular, quando é olhada na perspectiva do poder público, do primeiro setor, é também esse poder público ter a sensibilidade de provocar situações ou ter a sensibilidade dessa escuta ativa desses territórios, porque as soluções não estão aqui no gabinete. Hoje, eu, como presidente da Fundação Cultural, não está no gabinete do prefeito, não está no gabinete de deputado, de vereador, de ministro. A solução está nessa pequena comunidade. A solução está nesse próprio quintal. Que justamente com esse conjunto de fatores e com esse conjunto de elementos, isso eu estou dizendo do fator primário, da nossa cultura enquanto ser humano, nem das políticas públicas de difusão, de formação, ou dessa perspectiva do olhar artístico, do olhar dessa economia. E aí é que a solução dessas pequenas comunidades, desses pequenos núcleos, é onde está a grande magia, da solução e da saída. E quando eu estava falando de participação social, eu ia falar um pouquinho do Conselho de Cultura, né? Que é uma ferramenta aqui no município de participação. Aqui em Jacareí nós temos o Conselho Municipal de Políticas Culturais, que é uma ferramenta de participação e de abertura, para que esses núcleos possam participar das decisões políticas, das políticas públicas culturais. Só que eu vou ter que eu não consigo chegar no conselho sem sair do núcleo e sem sair desse conjunto de pessoas organizadas em pequenos núcleos, onde eles conseguem apontar suas próprias dinâmicas, suas próprias potencialidades, suas próprias saídas, e o poder público tem sim essa responsabilidade de mobilizar, de identificar e de potencializar a saída dessa criatividade. Então, enquanto ferramenta, e eu não considero nem uma ferramenta de inovação, porque nós voltamos, as saídas estão quase que nas dinâmicas sociais primárias, as saídas da crise. Então, eu volto lá para a comunidade e de como que essa relação se desenvolve, sempre pensando nessas próprias saídas, porque sempre tem essas saídas. Se nós conseguimos, e a ferramenta, a inovação, poder público, enquanto provocação, enquanto fomento do diálogo e da potencialização desses pequenos núcleos, eu acho que está muito mais fácil achar a saída a partir daí. Então, juntando um pouquinho de toda essa dimensão, um pouquinho do que eu gostaria de colocar aqui nesse começo, para a gente discutir, para também ver se temos outras perguntas, mas somente
olhando para esses pequenos núcleos, potencializando esses pequenos núcleos, entendendo a pluralidade e as diferenças desses pequenos núcleos, é que vamos conseguir formar um todo muito maior. Esse todo começa no nosso bairro, esse todo se expande pela nossa cidade, plural, tá? Plural, com a potencialização e a permissão dessa diversidade. Porque as pessoas, e aí eu vejo esse contexto global, mas o global ele está sempre no regional micro, é justamente como que esse conjunto de elemento recupera a dignidade das pessoas. Nós temos que estar preocupados na dignidade humana, no indivíduo humano, se sentir pertencente da forma que é, ser respeitado da forma que é, somente entendendo a necessidade de todo esse trabalho em conjunto para recuperar a dignidade humana, é que nós vamos conseguir ter um entendimento muito melhor em diversos pontos da política e da organização da nossa sociedade. Obrigada, Guilherme. É interessante a gente pensar isso tudo à fala de vocês três, né? E eu gostaria de refletir um pouquinho sobre isso. Vou puxar também para essa questão das políticas públicas, sobretudo na pandemia, né? A Jaqueline lembrou, e Lena também, né, da questão da desigualdade. Já são mais de 600 mil mortos, né, gente? Então, quando a gente fala assim, a Lena fez uma pergunta que eu achei interessante, como nós estamos conseguindo superar, né? Na verdade, eu ainda me pergunto, Lena, será que nós estamos conseguindo, eu estou antes, né? Será que a gente está conseguindo superar, não é verdade? Assim, dada a dificuldade que a gente enfrenta, né? E, sobretudo, que as políticas públicas têm um distanciamento, né? Apesar dos movimentos sociais, dos movimentos populares, né? De grupos organizados que nos sinalizam, sim, essa questão da solidariedade, como a Jaqueline bem colocou, nas periferias que se organizam de maneira solidária. E a gente tem no Brasil as políticas públicas que avançam, né, Guilherme? E como você é de carreira, você sabe disso, né? Elas avançam e retrocedem. Avançam e retrocedem. E diferentemente do que a gente vê em outros lugares, muitas vezes, que o que dá certo continua. E aí eu gostaria de chamar a atenção e que vocês falassem um pouquinho da questão dos pontos de cultura, das redes criadas nesse ponto de cultura, como o movimento, o Bernardo teve aqui anteriormente, né, Bernardo da Mata Machado, falando dos conselhos nacionais, né, que chegavam a reunir nos conselhos nacionais 5 mil pessoas, né, quer dizer, é uma coisa que passa por um conselho municipal, um conselho estadual, um conselho, e chegam em Brasília 5 mil pessoas. Eu tive oportunidade de entrevistar para o meu doutorado uma pessoa de Brasília de Minas, uma gestora cultural, que é isso que o Guilherme falou, né? Que já acontecia, independente de política pública. Às vezes eu brinco assim, a cultura sobrevive, né? Com e apesar das políticas públicas, não é? Porque muitas vezes elas auxiliam e outras tantas elas atrapalham. E aí ela contando para mim, assim, que quando vem os pontos de cultura, ela que acontecia na casa dela, porque é isso, esse fazer cultural é próprio do povo, é o que nos torna humanos, não é? Nos dá humanidade, nos garante, e não o número, né? E quando a gente se reconhece humano, se reconhece detentor de criatividade, de potência, de capacidades, né? E aí, quando vem os pontos de cultura, enfim, ela cresce, aquele ponto de cultura que já existia cresce, e ela chega em Brasília como uma dos representantes do conselho. E ela fala para mim que Belo Horizonte, para ela, era uma cidade, olha as cidades aí, né? Era uma cidade na qual ela não se via, não se reconhecia, ela ia resolver as questões burocráticas com muita dificuldade, né, de acesso, de andar pelas ruas, e quando ela se integra aos conselhos, né, ela sai do municipal, vai para o estadual, e é uma representante de Minas no federal.
ali ela passa a olhar essa cidade com outro olhar, né, com outro posicionamento individual, né, um agente ali naquele lugar. Então, enfim, a gente pensar um pouquinho dessas políticas públicas, dentro disso que o Guilherme falou, né, recuperando essa essência do que já foi feito, a importância delas, os desafios, na experiência de cada um de vocês, na visão de cada um de vocês, enfim, esse o caminho, seria um caminho, né? Porque, enfim, essa superação, né, Helena, ainda a gente está tentando enxergar, e com muitas perdas, com lutos que a gente ainda tem que viver, não é verdade? Então, Lena, por favor, a palavra é sua. Bom, primeiro, queria falar o tanto que eu gostei de escutar, tanto a Jaqueline quanto o Guilherme, tá? É um alento, viu, gente? No meio de tudo isso que a gente está vivendo, ter a oportunidade de escutar vocês dois, a Jaqueline com essa experiência que você traz das comunidades, ou seja, né, a riqueza, né, da história de vocês, do trabalho de vocês, das crianças, assim, eu também acredito, se a gente quiser transformar realmente de fato, com as crianças e com os jovens, é esse o olhar que a gente precisa. Então eu fico muito feliz de ouvir, e Guilherme, ver um gestor público com essa sua visão, olha, eu já ganhei meu final de semana, não foi nem só a noite não, ganhei meu final de semana, sabe, de pensar. E aí, outra coisa, falar dos pontos de cultura. Olha, Pontos de Cultura foi um dos projetos mais bacanas que ainda existe em alguns lugares, porque resistem, que foi pensado nesse país. Porque é uma política pública que não inventa, mas aponta como como dizia nosso ministro Gil, aquilo que já existe. Ele potencializa aquilo que já existe. Isso é muito bacana. E tem a escuta, né, Guilherme? Que você tanto fala, que é fundamental. Quando você conta essa história, Simone, da gestora que saiu de Nova Brasília, que vai para Belo Horizonte vai... Isso é que a gente viveu no país. A gente viveu um processo de integração da interiorização, da valorização, que eu também acredito, viu, Guilherme, é na cidade, é nas pequenas cidades, é nos polos. Eu não acredito. Se a gente vai ter alguma saída, tá, Simone? Tá por aí. É por aí. A gente vai voltar, e se a gente não voltou, deveria voltar mais ainda aos pontos de cultura, tá? Às cidades, aos pequenos núcleos. Isso é uma coisa, assim, que eu estava lendo, assim, a gente vai voltar, a proximidade entre as pessoas que vai fazer com que a gente tenha alguma saída. Não é uma saída que vai vir de cima, não é uma saída. A saída está nas pessoas, e nas pessoas que dão conta de viver de forma coletiva e de forma colaborativa. Se tem ainda alguma saída para nós, ela é por aí. Tá, assim, e os Pontos de Cultura, para mim, é um dos grandes programas de política pública desse país. Assim. Eu tive a oportunidade, em 2008, praticamente viajei o Brasil inteiro, trabalhando no programa de formação para os gestores dos Pontos de Cultura. Né? Se eu não estava presente, eu estava à distância nesse programa. Então, foi uma experiência de enxergar que, assim, que de fato interligava. E aí, associando aos conselhos. Os conselhos, quando bem geridos, eles são fundamentais, porque realmente você tem o poder público que investe no sentido de acreditar na potencialidade dos conselhos, é um diferencial na cidade, é um grande diferencial na cidade. Tá? E assim, porque o conselho traz a participação e traz a escuta do poder público, a fala da sociedade civil, mas também a escuta da fala da sociedade civil, que é muito importante como integração. Então, eu acho que já falei, né, é isso. Tem muita coisa para falar. Obrigada, Lena. Perfeito. Jaqueline?
Então, eu sou suspeita de falar de pontos de cultura, né? Nós somos pontos de cultura, a primeira leva de pontos de cultura a gente estava, que foi em 2004. Em 2007, nós fomos pontão de cultura, com projeto nacional por todo o Brasil, com o tema da cultura da infância, e foi o projeto que foi premiado, que foi o Brinca Brasil, com vários parceiros de pontos pelo Brasil, uma caravana de 15 artistas, pesquisadores, viajando o Brasil por conta desse projeto, e para mim foi a maior política pública de cultura que o Brasil já teve, foi um Bolsa Família da cultura, que não teve repasse, era direto. Em 2009 nós conseguimos, sem ter ninguém conhecido nem nada, propusemos ao Ministério da Cultura o primeiro edital de pontinhos de cultura, que eram os pontos que atuavam com a cultura da infância. E nós conseguimos, e foi uma coisa que saiu aqui da sala de um ponto de cultura do interior paulista, que é o Bola de Meia, para o Brasil. A gente jamais pensava que o governo iria escutar isso, né? Por conta do nosso projeto no Brasil, a gente viu isso, essa necessidade, e logo depois foi acolhido, existiu uma escuta sensível, no qual nós éramos co-criadores, éramos colaboradores, né? Desse processo. Participamos de todas as teias, com mais de 5.000 pessoas, era isso mesmo, era um caos bem organizado, eram os idiomas, os dialetos, eram os povos originários, eram os aquilombamentos, né, importantes, as reuniões importantes desse Brasil tão diverso. Então, para mim, nós somos, uma vez que é ponto de cultura, sempre ponto de cultura, porque existiu uma formação, né, esse doinho antropológico, né, que Lena bem lembra, de que Gilberto Gil escreveu, idealizou, e Célio Turino implementou. Até hoje a gente trabalha com o Célio no Instituto Casa Comum, que é um projeto que tem com as escolas ocorrentes do Papa Francisco, em Economia de Clara e Francisco. Estamos aí nesse trabalho até hoje, nunca perdeu essa corrente, desde então que fomos atravessados por essa ideia desse doinho antropológico, que potencializa algo que existe, que estava ali, desesconder o Brasil. Então, o programa Cultura Viva veio para desesconder um Brasil que já estava ali potente, pulsando, né? E com ele toda essa proposta de economia solidária, mais do que criativa, e, enfim, entender que existe, né? Quando eu vejo uma folia de reis, a gente sai há 22 anos com uma folia de reis, a folia de reis de São José, existe uma metodologia, né? E não tem Ministério de Cultura nenhum no mundo que pagaria para se ter uma folia de reis como a gente tem, com tanta prosperidade, com tanta fartura, que na casa de cada um que a gente visita, se não tem um pãozinho com molho, de repente aparece da vizinhança para os foliões, de repente aparece um biscoito de polvilho, um cafezinho passado na hora. Eu não sei, essa potência, ela é para além dessa economia que a gente compreende somente na matemática ou na porcentagem. Aliás, eu acho que existe uma crueldade nas porcentagens. É muito mais fácil dizer assim, então vai tirar 10% do programa de educação para PCN, para pessoas com deficiência, para PCD, do que dizer assim, vai tirar tanto de dinheiro para as famílias de pessoas com deficiência, ou do João, ou do Roberto. Quer dizer, quando você coloca uma porcentagem, você vai tentando desumanizar aquele contexto. Eu acho isso perigosíssimo. E é importante, na fala do Guilherme, eu dizer assim, eu concordo e não concordo com algumas coisas. Aqui, enquanto gestora de cultura, que fui em São José também durante 4 anos, o cobertor sempre foi curto, viu, Guilherme? Por mais que São José dos Campos tenha um recurso fenomenal, é uma das segundas cidades que tem maior recurso para a cultura dentro da Fundação Cultural. Hoje em dia chega a uns 24 milhões. Mas veja bem, anuais, o que acontece? Ele é curto por conta de todas as demandas, pela porcentagem pequena que é da cultura. Então você veja lá, a educação tem 25% do orçamento municipal, enquanto a cultura tem 1%,
1%, às vezes nem 1%, deveria ter 1,5%. Já é exorbitante. Só que na hora de fazer um edital de cultura, quem pede o edital de cultura para que vá atender são todas as escolas públicas. Por que a escola pública, por que a Secretaria de Educação não pode lançar um edital de arte e cultura para circular nas escolas públicas? Por quê? Se isso é educação, se isso é uma aula espetáculo, por que vai tirar do 1% que o Guilherme tem lá, menos de 1%, vai tirar da pasta dele? Mas isso é educação também, né? Por que a saúde, quando chama os doutores da alegria na saúde, para humanizar a parte de saúde, tem que tirar daquele que é menos de 1%? Por que a saúde também não lança, não dialoga? Então, o que eu vejo de grande dificuldade que Celso Furtado tinha de muito importante era, as pastas precisam dialogar, o dinheiro é um só. O dinheiro público ele vem da mesma fonte orçamentária, mas não há diálogo entre as pastas. E aí, olha, no Brasil eu até estava vendo, né? O setor da economia criativa corresponde a 2,64% do produto interno bruto e é responsável por 4,9 milhões de postos de trabalho, maior do que empresa automobilística. Em São Paulo, essa participação é de 3,9% do PIB do estado e 1,5 milhões de empregos. Gente, é muito, é uma cadeia produtiva, gera trabalho. E a gente sabe que sofreu com o processo de pejotização. A gente sabe que isso é uma balela. A pejotização, as tais das MEIs, eu tenho MEI, porque se eu não tiver MEI, eu não posso emitir minha nota fiscal, não posso trabalhar como artista. Mas eu não posso pensar que isso foi bom para mim. Dizer assim, olha, você agora é um empreendedor de si mesmo, só que você está desempregado, você não tem 13º, você não tem férias, mas você é um empreendedor, você precisa aprender. Essa fala não me convence. Essa fala, para mim, ela é uma balela, é uma falácia, né? Mas é uma precarização da cultura no Brasil. Eu acho que Celso Furtado deve estar se remexendo lá, porque ele percebeu isso já há muito tempo, né? Então, a pejotização, hoje, não temos outro caminho. A gente copia muito dos Estados Unidos. Os Estados Unidos da América já vem fazendo isso por muito tempo, a precarização, inclusive, do SUS. Não existe um sistema de saúde tão bom lá, né? Se você vai para os Estados Unidos, você está ferrado. Se você sofreu um acidente, o carinha fala para você, não chama ambulância, deixa eu aqui, porque é caríssimo, tira o seu couro se você precisar de uma ambulância. Não é como no Brasil. Então, assim, eu acredito que a gente tem que fortalecer o Estado, né? A cultura tem que se colocar no seu lugar e buscar mais recursos, é pouco. Então, numa mesa, Guilherme, não arrede seu pé, você busque mais recursos para a cultura e diga que ela atravessa todos os setores, né? E para terminar minha fala, eu vou ler um texto de 2004, pequenininho, que diz assim: o que é mais importante para um país? Comida na mesa ou cultura nas veias? É claro que a sobrevivência vem em primeiro lugar, mas triste do povo que só pode ter como meta sobreviver. Um bebê precisa tanto de uma canção de ninar quanto de leite. Um palhaço e um médico preenchem diferentes necessidades de uma criança. Um adulto merece uma sessão de cinema entre as sessões de trabalho. A cultura é tudo aquilo que nos faz viver mais que sobreviver. Então, a gente merece isso. A cultura perpassa é ciência também, é ciência, né? E aí, nós precisamos valorizar isso e quando estiver na mesa, discutir, bom, eu tenho só 1%, é número que vocês querem? Então, vamos colocar os números na mesa. Eu tenho 1,tanto% do orçamento municipal. A educação tem 25%. A saúde tem mais 20 e tantos por cento. Então, o que a gente pode fazer? Vamos nos juntar? Vamos pegar o desenvolvimento social, a pasta do desenvolvimento social. Vocês dizem que a cultura é transformadora, e é. A gente tira o menino do crack, bota o menino no violino, no rap, no grafite, na dança, no break. Gente, que coisa mais linda! Para mim não tem paga maior. Hoje eu tenho criança, realmente eu sou muito mais velha que Guilherme, já estou 60, mas Guilherme, eu tenho um jovenzinho que começou com 6 anos de idade, tenho menina que está estudando nos Estados Unidos, que passou aqui pelo Bola de Meia, né? E que hoje, quando eles chegam para chamar a gente de madrinha, batizar o bebê, a gente vai com a maior alegria. Mas assim, isso para mim é a paga.
é a cabeça desse menino que a gente sabe que era negro, então sofria todo tipo de preconceito. Não vai dizer que esse Brasil não tem preconceito, porque tem. Quantas mulheres negras nós temos dirigentes, tanto de cultura, quanto de prefeita, quanto na vereança, no legislativo, no judiciário, quantas médicas, né? Então, assim, a gente é um país que precisa buscar diminuir e equiparando isso. Nós somos diferentes, somos, mas os direitos precisam ser iguais. Então, o povo negro, o povo LGBTQIA+, né? A gente vem vivendo, gente, um processo de fundamentalismo religioso tremendo. Vocês já leram a Elizabeth Atwood, né? Os Contos da Aya, então, Handmaid Taylor, assistam, leiam, porque não é só uma distopia. A gente tem vivendo isso há mais de 50 anos. Não pode uma única crença prevalecer diante de toda uma multiplicidade de um país tão diverso como esse. Precisa ser respeitado. A mulher precisa ser respeitada, né? Ela entra no mesmo cargo público que alguém, mas já começa recebendo menos, né? Então, assim, isso é cultural e é uma cultura que a gente pode ressignificar, e nós temos que ressignificar. Ou o que nós vamos deixar para a próxima geração, né? Então, assim, nós precisamos dialogar mais, cada um dá um pouquinho, vamos fazer editais maiores, Guilherme, vamos chamar os seus parceiros e não afastá-los, pelo contrário, vamos chamar, olha, vem cá, vamos fazer um edital junto? Vamos construir, eu entro com tanto, você entra com tanto de recurso, vamos ter cultura na saúde, vamos ter cultura no desenvolvimento social, vamos ter cultura na escola, teatro nas escolas, show de música para criança na escola, aulas, espetáculos, né, sobre diferentes instrumentos. Não existe educação sem cultura, ela caminha junto. Por isso, lá atrás, o Paulo Freire fazia os círculos de cultura. Que coisa maravilhosa que era, né? Bom, eu vou parando por aqui, acho que eu já provoquei muito. É isso. Obrigada, Jaqueline. Guilherme, é com você. Deixa só provocar o Guilherme aqui, Guilherme, antes de você falar. O Alcione, essa semana eu estou com o Alcione na minha mente aqui, mas ele falava o seguinte, que educação e cultura são que nem irmãs siamesas, não podem desgrudar, elas têm que andar juntinhas, assim, tá? E eu acho que isso é a irmã rica e a irmã pobre, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que saber trabalhar também na educação. Vocês estão falando de saúde, de educação e cultura. Eu costumo brincar aqui com o prefeito da cidade. Eu falo assim, se eu pudesse, eu queria ser uma diretoria da Secretaria de Educação só para ter um pouquinho do dinheiro dela. Não tem problema, não tem vaidade não, a gente diminui, a política cultural vai junto, eu preciso do dinheiro da educação, esse é o principal. Mas falando tudo isso eu concordo e assino embaixo com vocês, mas eu entendo também, assim, é estrutural tudo isso que nós estamos vivendo e infelizmente quando puxa um pouquinho do fundamentalismo, fugiu o N aqui, eu vou resumir, tá, gente? Vou ser mais figurativo possível. Infelizmente, é uma estratégia de dominação que a gente vive, de opressão mesmo, é uma estratégia de guerra, tá? E muitas vezes, inclusive eu quero falar um pouco dessa questão política, né? Já foi citado aqui aquela questão do vai para frente, vai para trás, vai para frente, vai para trás, vai para frente, vai para trás. As pessoas esquecem de discutir a essência. Talvez porque não tem essência aqueles grupos ou aqueles momentos de gestão em determinados lugares que prejudicam alguma política pública. E, infelizmente, essa lógica eleitoral dos 4 anos, essa lógica do que o outro fez, eu vou fazer diferente, porque eu sou adversário do outro, e aí vai criando uma guerra de eu tenho que ser diferente, e esquece da essência, que é cuidar do ser humano. Estamos aqui, vamos pensar na vertente econômica e tudo mais, é o ser humano. Vamos pensar na vertente social, é o ser humano. O ser humano vem antes. O poder público e todo tipo de organização social
são pessoas que se unem para discutir o que é melhor para si, para essas pequenas comunidades. E eu acho que, eu entendo ainda que o poder público e esse sucateamento, a questão de destinação de verba, e principalmente a questão, eu concordo com vocês, quem tem que pagar tinha que ser saúde, quem tinha que pagar tinha que ser educação, quem tinha que pagar tinha que ser assistência. Algumas coisas eles conseguem, a gente consegue extrair. Mas, infelizmente, até a lógica orçamentária, né, das estruturas legais vão engessando tudo isso. Vão engessando. E aí, eu aqui como primo pobre, e a gente falando de criatividade e inovação, eu penso que muitas vezes fica claro que precisa de dinheiro para fazer. Mas aí, no reinventar, eu penso que muitas vezes é articulação. E, por exemplo, eu, como gestor público, eu tenho a figura pública que me permite ter entrada em espaços que eu preciso articular. Às vezes não é dinheiro nenhum. Às vezes não é dinheiro que a gente está discutindo. Às vezes é conexão, às vezes é juntar um interesse no outro, sabe? É facilitar esse diálogo. Então, assim, é um desafio muito grande que esses núcleos, né? Em Jacareí nós temos alguns exemplos de pontos de cultura, não necessariamente do programa, né? Pontos de cultura, mas que de fato são pontos de cultura. Eu, por exemplo, a minha programação de Dia das Crianças eu mandei para onde? Eu mandei para as entidades já organizadas de bairros descentralizados. Eu juntei força, eu tive que juntar força, porque lá já está mobilizado essas crianças que precisam ter acesso a isso. Eu juntei força para potencializar as atividades que já iam acontecer nos bairros. Então, e o resultado foi maravilhoso, o resultado foi incrível. E eu acho que essa estrutura política, o próprio Celso Furtado fala muito nisso, né, nessas reestruturações, mas a gente precisa repensar a estrutura política, a estrutura governamental, as ferramentas do poder público, que esses interesses vou tentar ser o mais político possível, mas o interesse desses homens brancos engravatados que estão defendendo seus próprios interesses, isso historicamente, que ainda se mantém, e que a luta para furar essa bolha ainda é com muito suor, porque senão ninguém governa. Tá todo mundo no poder, fica lá, todo mundo no poder olhando para a gente que está discutindo isso aqui, mas garantindo os seus próprios interesses. E para mudar essa estrutura de uma forma muito, com um impacto muito maior, requer muito esforço. É o que a gente está fazendo, a gente está suando a camisa. Mas sem esquecer, principalmente, e aqui em Jacareí a gente tem sorte que na última lei de incentivo à cultura da cidade foi aprovado um projeto de economia para avaliar o impacto econômico da própria lei de incentivo que o projeto está sendo beneficiado, que é o SEJAC. E nós precisamos, enquanto poder público também, investir em ter esses indicadores para conseguir formular as nossas políticas públicas. Se a gente não avaliar como está sendo, se a gente não avaliar qual está sendo o impacto, se a gente não avaliar os números de fato, onde eu estou atingindo, onde eu não estou atingindo, para onde o dinheiro está indo, para onde a ação está sendo executada, nós ficamos sem elementos técnicos e indicadores para formular as nossas políticas. Por isso, estamos aqui dentro do Instituto Federal, e o Instituto Federal sabe na pele o que tem sofrido com o governo atual federal. Então, por quê? Vamos pensar em academia? Vamos pensar em pesquisa? Para quê? É um pouquinho dessa fala que eu estava falando dos engravatados homens e desses interesses, que junta até com a fala um pouquinho do fundamentalismo que a Jaque trouxe. Então, nesse interim, o trabalho é muito árduo, muito complexo, mas eu tenho certeza que se nós fomentarmos esse objetivo, as pessoas têm que saber, os grupos políticos, se eles querem assumir o poder, se eles querem comandar uma cidade, se eles querem mobilizar através do voto, da maneira democrática, isso nós temos que respeitar esses espaços
que saibam pelo menos o que estão fazendo nesses lugares, que muitas vezes não sabem. E aí criam narrativas, criam discursos e criam argumentos que não são argumentos. Vou até tirar essa palavra, me corrijo, não há argumento, há simplesmente uma narrativa de defesa do lugar de poder. E a política fica como? O ser humano fica como? O objetivo principal da organização pública, do primeiro setor organizado, que hoje no Brasil é eleito democraticamente para justamente organizar esse mundo em que vivemos, não tem lógica, não tem essência. E essa essência a gente acha onde? Na pequena comunidade, nos pequenos núcleos, no ponto de cultura, enfim, é isso. Guilherme, muito obrigada. A questão passa muito, né, gente, mais do que pelos políticos, por essa participação popular e com essa abertura para as participações, enfim. Nós podíamos falar muito tempo aqui, mas... Eu queria... Vou falar só mais um pouquinho. E a participação popular, ela é extremamente importante, e eu costumo falar isso para todo mundo, não importa o lado, não importa o partido, não importa nada. Porque assim, se a gente implementa uma política que de fato atinge, que de fato muda a vida das pessoas, que de fato ajuda, beneficia essas pessoas, esse grupo tem que colocar a boca no trombone, tem que ter espaço para também, politicamente, exigir que essas políticas se mantenham. E como que isso acontece? Somente com organização. E é por isso que, infelizmente, a desmobilização desses núcleos causam prejuízos sociais muito grandes, porque a força política vem do povo organizado. A força política vem de quem coloca a boca no trombone e mostra para o poder público, inclusive para mim, como gestor público, onde que está ardendo, no linguajar popular, as necessidades. Então, acho essencial a formação, a organização social como ferramenta política. Não estou falando de partido A ou partido B, eu estou falando de demanda. E esses grupos têm que estar organizados para poder exigir do poder público, para poder exigir da sociedade esses interesses coletivos. Antes de passar, Jaqueline, eu só penso assim, quando eu concordo com o Guilherme, né, mas o que eu penso é assim, um povo que está 50% que está vivendo uma carência alimentar da ordem de 50% da população, é difícil se mobilizar, não é, Guilherme? Porque há um esforço diário. Então, a própria política, quando ela se estrutura para inviabilizar essa participação também, né? Então, é um outro problema, gente. Eu vou deixar vocês duas falarem. Eu só vou pedir licença para deixar o Aruan trazer para a gente as perguntas. A gente tem 2 perguntas de alunos, e aí a gente faz as considerações finais, que aí vocês têm a oportunidade e a gente finaliza. Pode ser, e aí a gente inverte a roda, tá bom? A gente dá uma invertida. Aruan, tem pergunta dos nossos alunos aí? Então, temos aqui uma pergunta da Adriana. Ela está pedindo se vocês podem falar um pouco mais sobre essa questão da escuta ativa em relação às comunidades periféricas. Vou pedir para a Jaqueline responder, pode ser, Jaqueline, da escuta ativa? Gente, vou fazer assim, só para a gente não passar muito do tempo, né? Em respeito a vocês e aos nossos alunos também. Quando a gente fala, né, quando vem de Jamila Ribeiro e fala do seu lugar de fala, logo a gente pensa, se existe um lugar de fala, existe um lugar de escuta. Uma fala que ecoa sozinha, sem que haja uma escuta qualificada, sensível, ela se esvai, né, como fumaça ao vento, como um evento. Muitas vezes a gente fala, poxa, tem políticas públicas que se firmam somente no evento. O evento é evento, passa, né? Mas políticas públicas que se firmam, que vai para além, né? Essa descontinuidade que o Guilherme fala é uma sofreguidão para qualquer setor, porque fica assim, a legenda X fez de um jeito, agora eu não chamo mais de ponto de cultura, agora eu vou chamar de não sei o que mais. Essa descontinuidade, ela é horrorosa.
ela não representa uma democracia representativa, né? Então, essa escuta, ela realmente, quando a gente tem os conselhos, é uma forma. A Simone comentou aqui, o Sistema Nacional de Cultura é um sistema importantíssimo. Quando a gente fala do CPF da cultura, que significa Conselho, Plano e Fundo, isso forma o CPF, a identidade da cultura local. O município tem que ter o seu conselho, tem que ter seu plano de cultura e tem que ter seu fundo, CPF da cultura, né? E isso está dentro de um sistema nacional, como se fosse um SUS da cultura, né? Criar em cada lugar uma forma de pensar. Então, edital não é a única, mas ainda é a mais transparente da gente fazer o dinheiro chegar lá naqueles lugares mais vulneráveis. Agora, a cultura não é feita só para vulnerabilidade, a cultura é para todos. Uma orquestra sinfônica é tão importante quanto o grupo do rap lá no bairro X. Todos são importantes, mas também não pode menosprezar o rap, não pode menosprezar o grafite. Tudo isso é arte. Ele tem que ser tratado de uma forma circular. Então, essa escuta ativa, ela tem que levar em consideração tudo isso. Isso que o Guilherme está fazendo é importantíssimo, né? Então, vamos fazer um censo, vamos ver quantos postos de serviço a cultura traz, né, com tão pouco, mas eu sou contrária a pensar que nós não devemos melhorar os recursos para a cultura. Essa escuta tem a ver com mais recursos, porque a gente não passa no caixa do supermercado e fala, olha, agora eu vou fazer uma dança para você, vou fazer uma poesia, vou cantar lindamente para você, e eu posso passar minha compra. Não, porque o nosso sistema é o capital. Nosso sistema, nós estamos, queira ou não, num sistema capitalista. Então, eu detesto aquela história assim, você vem aqui fazer com o seu grupo um show e vocês vão só divulgar, tá? Vocês vêm voluntário. Eu falo, não, porque eu sou trabalhadora da arte e da cultura, infelizmente eu não posso, não me peça para dar de graça a única coisa que eu tenho para dar para o meu filho comer. Não me peça isso. Isso não é ser egoísta. Isso é estar dentro de uma sociedade que não foi eu que inventei, capitalista. E que eu só compro o arroz e o feijão com dinheiro. Não compro com poema, gostaria, né? Então, essa escuta, ela tem que levar em consideração as classes sociais, o bairro, a dificuldade que aquele bairro tem, né? A pobreza, a miséria. Isso está na ODS aí para 2030 e a gente vai ter que resolver essa situação. Mas não se iluda que não tenha dinheiro na jogada, tem que ter dinheiro. Obrigada, Jaqueline. Aruan, por a próxima pergunta, por favor. Você está sem fone, Aruan. Então, temos aqui a Sônia Maria, ela está perguntando, na opinião de vocês, como as organizações, os comportamentos das organizações criam um risco para a cultura. Como as organizações... Como o comportamento organizacional, o comportamento das organizações, cria um risco para a cultura. Quer responder, Guilherme? Eu acho que o Guilherme vai responder, só queria fazer um parênteses. Eu acho que ela quer dizer do ponto de vista da privatização, quando passa para essas King ONGs gerir o museu tal, entendeu? E não investe num fortalecimento do Estado com E maiúsculo, né? Começa a fazer, eu acho que é isso, Guilherme. Não sei. Eu entendo que se for nessa Celso Furtado, né, fortalecimento do Estado, um Estado forte, é fundamental ter um Estado forte justamente para não ficar refém, não ficar na mão, porque daí o poder público, até falando aqui já que eu sou o principal defensor de mais recursos, tá? Eu dei um exemplo de como a gente tem que se virar muitas vezes e também utilizar da forma que a gente tem, com a criatividade, com a articulação, para tentar criar outras conexões produtivas para os interesses culturais e dos seres humanos. Mas eu entendo também que o Estado ele tem que ter esse controle e essa responsabilidade. O Estado tem que assumir a sua responsabilidade administrativa de legado, instituição. Eu falo muito, quando eu vim para a Fundação Cultural, eu falei para todos, né, meus colegas servidores efetivos, eu falei, gente, eu estou aqui num cargo político, mas eu preciso fortalecer institucionalmente isso aqui que a gente está.
Porque muitas vezes, vou dar um exemplo prático, tá? Muitas vezes as organizações são assim. Nossa, eu preciso de um processo aqui. Onde que tá? Tal fulano que fazia. Mas e daí? Tal fulano não tá mais. Como que a gente vai fazer? Tal fulano sabia de tudo. Era tal fulano que sabia. Aí eu falo, pelo amor de Deus, a gente vai ficar refém de uma pessoa, se acontece um acidente, se acontece alguma coisa, não existe. Tem que ter procedimento, tem que ter processo. Se a ferramenta humana não estiver mais, entre uma outra pessoa. Mas é um risco. Eu acho que assim, o pensamento tinha que ser esse fortalecimento do Estado enquanto instituição. Mas daí, com todas essas dificuldades, acaba que um mecanismo de conseguir manter algum serviço, ou conseguir manter algum programa, e ter menos trabalho, porque muitas vezes o recurso humano dentro da administração, folha de pagamento e tudo isso, assim, esse sucateamento do poder público, muitas vezes, enquanto estrutura administrativa, o poder público fica sem perna, o Estado fica sem perna, não estou falando só da cidade, Estado federativo ou a federação. Mas é muito mais fácil você tirar um recurso, pagar e fiscalizar. Simplifica numa lógica convencional, e é por isso que hoje tem muitas linhas, né, de privatização aí, de terceirização de algumas atividades. Eu acho que deveria ser o inverso, né? Eu acho que deveria ter um Estado mais forte, fortalecer as estruturas públicas, onde deixa o legado. E muitas vezes ter atenção também em como que você institucionaliza algumas ações positivas, né? Muitas vezes no poder público através da lei, através de decretos, através de amarras, que institucionalmente, e hoje uma das ferramentas orçamentárias do gestor público é o PPA. E o PPA, ele encerra após o primeiro ano do outra gestão, até uma ferramentinha para tentar ir engessando isso. Mas a gente precisa avançar e muito nessa discussão, nesse pensamento, né, e nessa reflexão da importância do legado, da importância do fortalecimento institucional. O poder público e essas políticas, elas têm que andar por conta própria, tá? Não vou tirar o ser humano, mas pelo menos numa estrutura mínima, em que caminhe independente da vontade política do gestor político ou desse grupo político que no momento de gestão está no comando da instituição, independente do âmbito. Muito obrigada, Guilherme. Agora eu vou pedir para vocês começarem a se despedir, uma palavra final. Lena, por favor. Bom, já vou me despedir, agradecendo e falando, só pegando essa última frase, esse último gancho aí do Guilherme, que é o seguinte: procedimentos institucionais, muitas vezes a gente escuta isso na área cultural, a gente arrepia achando que é burocracia, é excesso. Não é. É compartilhamento de conhecimento. Entendeu? É uma coisa básica. Eu passei 2 anos agora na Secretaria Municipal de Cultura de Belo Horizonte, sei perfeitamente o que o Guilherme está falando com relação a essa necessidade de organizar os processos, que não dependa necessariamente de uma pessoa. Isso é compartilhamento de conhecimento, isso é trabalhar de forma minimamente colaborativa. E se a gente vai trabalhar de forma colaborativa, a gente precisa trabalhar com a escuta. A escuta ativa, eu entendo também como aquela escuta que não fica parada. Você escuta e você age. É mais ou menos como a Fernanda Montenegro fala da esperança ativa. Foi uma das coisas mais bonitas que eu escutei nesses últimos tempos. Assim. E o que é a esperança ativa? É aquela esperança que não te imobiliza. É uma esperança que faz você agir, que faz você ir em busca daquilo que você quer. Isso é uma esperança ativa. E ela fala assim: a gente jamais pode perder a nossa esperança ativa. E é isso que eu queria terminar aqui com vocês, falando, agradecendo e deixando para nós, assim, com essas falas que eu realmente estou muito, muito feliz de ouvir, de 2 lugares diferentes e que
e que é muito bom. Então eu saio daqui com a esperança ativa, seja com vontade de agir. Muito obrigada, Lena. Jaqueline. A Lena fala do esperançar, né? Que o Cortella, esperançar, eu também acredito nessa esperança. Eu acredito mesmo, Guilherme, que você está fazendo de um tudo aí para conseguir mais recursos, e eu acho que as duas coisas vêm junto, além de conseguir os recursos para o município, né, assim como Lena já foi, eu também, você está nesse momento na gestão, a gente avançar nisso, mas também fazer essa cadeia criativa, essa rede criativa de buscar também parceiros que também topem colocar recursos, né? Às vezes o recurso não precisa só sair da cultura, ele pode ser um trabalho de comunhão, né, entre as outras pastas, porque o dinheiro é o mesmo. Eu quero terminar assim com uma frase do Guimarães Rosa, que em homenagem a Simone Mineira, eu gosto muito do Guimarães, né, e ele falava uma coisa muito interessante, ele dizia assim: pensar a rede não pelo fio, e sim pelos buracos amarrados pelos barbantes, cujo paradoxo traz o ponto de vista do peixe. Então, nós somos peixes buscando buracos nessa rede, né? Então, acho isso tão interessante, a gente mudar o nosso olhar e também olhar essa necessidade de expressão, né, que nosso povo tem, que qualquer ser humano tem, né? E é isso, eu acredito muito que vamos achar essas brechas nessas redes, e para isso a gente tem que acreditar e também ter um vislumbre, não só do que vai ser, do projetar o futuro, mas olhar para os nossos antepassados, para os nossos avós, para os nossos mestres de cultura tradicional, né, que não tem mestrado, mas tem a mestria, né, dada pelo povo. É um outro saber, um saber simples e complexo, né? Então, pedir a benção a essas pessoas, né, sábias, e tocar em frente. E com a maior diversidade possível, com respeito à diversidade humana, porque nós somos diversos, isso não pode ser um medo, isso tem que ser uma coisa linda, porque é isso que nos faz lindo, né? Todos diferentes, mas com direitos iguais. E é isso, eu agradeço aí pelo compartilhamento, Guilherme, Helena, Aruan, Brenda, Simone, gratidão. Obrigada, Jaqueline, obrigada a você. Guilherme, por favor. Eu quero agradecer esse papo maravilhoso, fico muito feliz de ter esse espaço, desse compartilhamento de ideia, a gente sai mais forte, né? Que de alguma forma esse pequeno núcleo aqui que dialogou, nós achamos nossos pontos em comum também, isso nos dá mais força. Então, parte daqui também um pouco do combustível dessa nossa esperança, e eu acredito no ser humano, eu acredito nas pessoas, e o ser humano é maravilhoso. Eu acho que respeitando as mudanças culturais, né? Eu vejo a cultura como algo muito contínuo, sabe? A gente olha para trás, mas vamos lidar com a internet, vamos lidar com nova tecnologia, é a nossa cultura também, é a nossa cultura. Então, é aceitar essa dinâmica, né? Eu faço uma analogia muito... Através do surf, eu pude identificar, eu mesmo criei uma linha de análise sobre a vida, né? E a força da natureza. Nós não somos capazes de lidar com essa força da natureza. Então, assim, nós temos que estar preparados, nós temos que suar a camisa para passar a arrebentação, nós temos que ter força ali para conseguir entrar na onda, e também para firmar o pé, olhar para frente e desfrutar dessa vida maravilhosa, que entre altos e baixos, ela que nós temos que valorizá-la. Quero parabenizar o Instituto Federal. Eu quero abrir a Fundação Cultural, tá, para o Instituto Federal. O Instituto Federal é muito importante para a nossa cidade, o pensar acadêmico, o pensar a cidade, o pensar da juventude. Então, contem com a Fundação Cultural, contem com a Prefeitura de Jacareí. Aproveitando a questão dos mestres, né?
quero convidar todos que estão nos acompanhando a visitar o Museu de Antropologia do Vale do Paraíba, aqui em Jacareí. Nós estamos com uma exposição lá sobre os mestres da cultura viva, tá a coisa mais linda. Convidar os alunos do Instituto Federal e estamos aqui na nossa cidade, cuidando da nossa cidade, nesse intercâmbio maravilhoso. Jaque, antes de eu chegar na reunião, estava na abertura do MUAL, a primeira gravação foi hoje. Amanhã eu te espero aqui, seja muito bem-vinda sempre, viu? E obrigado, Simone, Lena, Aruan. Muito obrigada. Muito obrigado, Instituto Federal. Obrigada, Guilherme. Aruan, quer despedir do pessoal? Fazer uma fala rapidinho? Sim, então, primeiramente agradecer a fala dos três, né? Uma coisa muito legal de ver é que a fala deles é apaixonada, os três, Lena, Guilherme, Jaqueline. Vocês têm falas que são muito gostosas de ouvir, porque são falas apaixonadas, vocês realmente sabem do que estão falando, né? Eu sou grande admirador do Bola de Meia, eu conheço Bola de Meia desde o ensino fundamental. Vocês foram lá na minha escola, no meu ensino fundamental, fazer uma atividade lá. Então, acho muito maravilhoso. Achei muito legal o Guilherme trazer muito a parte prática, falar de indicadores, né? Então, a gente tem aqui uma visão mais do lado da administração, outra visão mais do lado do produtor cultural. Então, ficou um quadro bem completo. Foi muito bom. Muito obrigada, Aruan. Obrigada. Gente, eu quero agradecer em nome do Instituto Federal. Para mim foi uma alegria tê-los conosco essa noite, né? Lena, Guilherme, Jaqueline, Aruan, né? Os nossos alunos que estão acompanhando. Guilherme, é uma alegria para a gente saber que tem um gestor público que é de carreira, né? E nesse momento de reforma administrativa, quer dizer, isso é mais que importante. E, enfim, a gente teria muitos outros questionamentos, muitos outros papos, mas eu quero deixar o Instituto Federal aberto também para todos vocês, para a Lena com seu trabalho, sua pesquisa, seu conhecimento, Guilherme com sua atuação profissional, né, como na carreira que você vai continuar, e nesse cargo executivo tão importante, né, que, enfim, a gente tem tido notícias, né, do seu trabalho, notícias boas, positivas, e Jaqueline, que já nos acompanha, nos privilegia, nos aconchega, né, com esse trabalho maravilhoso que ela tem, que a gente já conhece há tanto tempo. Eu quero agradecer muitíssimo e nos colocarmos à inteira disposição, as portas abertas. Nós somos, o Instituto Federal é uma instituição de educação, né, que teve corte de 90%, a menos de 15 dias dos recursos para o Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, a gente não sabe se mantém as bolsas, a pesquisa, a extensão. Então, enfim, nesse momento ainda é mais importante nos estabelecermos em rede, com uma visão de resistência, de luta, porque isso, a gente vai permanecer, né, de alguma maneira, e criar forças para continuar, porque nós sabemos da importância do que nós fazemos na cultura, na educação, no ambiente social. Como diz o enredo da Mangueira de 2019, é na luta que a gente se encontra. É na luta que a gente se encontra. Na verdade, você é amanhã de ser outro dia. É isso mesmo, gente, um grande abraço, uma boa noite, muito obrigada, viu? Tá, gente, um abraço para vocês, é um prazer. Parabéns, Obrigado. Aruan, todos Parabéns para vocês também. Valeu. Obrigada, gente. Tchau.